Hoje eu vou falar para vocês sobre o poder do sol na nossa saúde física e emocional. Todos esses dias temos aqui falado da importância de você começar primeiro cuidando do seu corpo físico como um autocuidado, porque eu trabalho com a terapia integrativa. E a terapia integrativa, ela reconhece que o corpo e a mente estão intimamente ligados. Não dá para você incluir uma parte e excluir a outra. Temos dentro da terapia integrativa toda a parte emocional, que é bem embasada e muito bem trabalhada dentro do processo terapêutico que eu aplico nas pessoas que buscam a terapia individual. Mas aqui a gente tem se concentrado na parte física, pois é o primeiro passo na busca de uma saúde de qualidade. Até mesmo porque nós não somos seres separados, somos um todo com suas partes interligadas. Então nós não vamos ficar em uma polaridade só no emocional ou então só no físico, não. Mas trabalhar os dois juntos, de dentro para fora e de fora para dentro. E depois, quem desejar um processo mais profundo, onde ajudará você a desbloquear muita coisa na sua vida e na sua saúde emocional, eu terei o prazer de apresentar como funciona o tratamento terapêutico individual, que pode te trazer mais segurança, autoconfiança, se livrando aí dos bloqueios e traumas emocionais. Mas voltando aqui para que você regule aí também o seu sono, seu ciclo circadiano, é extremamente importante que você se exponha ao sol ao acordar, até no máximo 2 horas depois de ele ter nascido, pois é nesse tempo, 2 ou 3 horas, é nesse tempo que seu corpo consegue produzir o cortisol na quantidade certa de que ele precisa para você começar bem aí o dia com mais ânimo e bem disposta. Depois desse tempo, você deverá tomar o sol de 10 a 20 minutos, mas não será para a produção de cortisol, será para a produção de vitamina D, porque a falta de sol causa depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, tristeza. Os países com pouca incidência solar são os países que têm maior índice de suicídio, de desentendimentos, de briga, de falta de ânimo, de depressão, a chamada depressão sazonal, que é aquela causada por longos períodos sem sol. Pesquisas publicadas na revista científica especializada em oncologia, neurologia e doenças infecciosas revelou que as mudanças de luminosidade ao longo do ano alteram aí os níveis de algumas substâncias produzidas pelo cérebro. Entre elas está a serotonina. Os aumentos sazonais no tempo de luz solar diária são associados a sofrimento mental menor. Então, os nossos níveis de vitamina D eles podem influir sobre a nossa saúde mental. Pessoas com deficiência de vitamina D também apresentam tendência maior a sofrer condições de saúde mental, como eu falei, que as pessoas com bom nível de vitamina D no corpo. Então, por isso, quando chega alguma paciente para mim com queixa de depressão, eu já pergunto, ou ansiedade mesmo, como está o nível de vitamina D? Os nossos corpos, eles transformam a luz solar em vitamina D revitalizante. Você passa a ter uma melhor absorção de vitamina D. E essa vitamina D, sintetizada pela ação da luz solar, ela estimula a imunidade natural, ativando os peptídeos no corpo que atacam as bactérias e os vírus. A vitamina D ela foi descrita como a vitamina milagre pelos cientistas depois que as pesquisas dos últimos anos eles descobriram que uma dose diária pode reduzir em 50% o risco de câncer de mama e de colo. Possui também um papel vital para problemas de coração, diabetes e problemas ósseos e raquitismo também, entre outras doenças. Porém, só cumpre sua função quando nos expomos ao sol cerca de 20 minutos por dia e com pelo menos 80% do corpo descoberto. Aí você pode me dizer, eu estou tomando vitamina D que o médico me passou. Muito bom, mas essas vitaminas que compramos na farmácia repõem apenas de 2.000 a 5.000 unidades internacional, é o I, né? E você sabia que 10 minutos de sol no horário do meio-dia é capaz de repor 10.000 a 20.000 I de vitamina D no seu corpo? De graça? Pois é. Outra coisa, se você toma cálcio, mas não toma sol, não vai adiantar, porque para o cálcio chegar até os ossos, ele precisa de 2 elementos, o fixador e o transportador. E a vitamina D é justamente a responsável por ajudar o cálcio a ser transportado e ser fixado nos ossos. Então, a principal atuação da vitamina D está relacionada ao metabolismo do cálcio. O cálcio ele é essencial na prevenção de doenças como osteoporose, raquitismo.
E além disso, gente, o cálcio também ele é importante para a contração muscular, o funcionamento de alguns nervos e a produção de alguns hormônios que ajuda aí. Quer dizer, nós precisamos de cálcio, mas se você não tiver a vitamina D, o cálcio pode calcificar os seus rins, as suas articulações. A vitamina D não é somente importante para fixar o cálcio nos ossos, mas também ela é o melhor método de evitar os resfriados e as gripes, vocês sabiam? Segundo estudos científicos, a vitamina D e não a C que melhor protege contra vírus que causam essas doenças. Então, quando pela manhã, ao se levantar e a luz solar atingir os seus olhos, a retina do seu olho capta essa luz e o nervo óptico leva uma mensagem para a glândula pineal do cérebro para ela parar de produzir a melatonina. A melatonina é um hormônio que ajuda a dormir e passa também a produzir o cortisol. A claridade do amanhecer estimula a liberação de cortisol. O cortisol é um hormônio que tem como função regular o seu metabolismo, reduzir a inflamação e contribuir para o funcionamento do sistema imune, se ele for produzido na quantidade certa, é claro. Então, basicamente a luz solar faz diminuir de forma natural a secreção da melatonina até o sol se pôr, e durante a noite, quando a claridade do sol não está mais, o cérebro faz aumentar a secreção de melatonina para que você sinta sono e possa dormir bem. Por isso é importante que quem tem insônia, principalmente, mas serve para todas as pessoas, quando a noite chegar, ir diminuindo os estímulos de luzes brancas para não atrapalhar aí a glândula pineal, regular o relógio interno e mandar a mensagem para as glândulas produzirem a secreção de melatonina para você poder aí então dormir bem. Porque se à noite seu corpo produzir níveis baixos de melatonina, você terá problemas com o seu sono. Então quem está aí com insônia, veja se você não está deixando de colocar sua retina na claridade de manhã, da luz solar, e à noite diminuir os estímulos de luzes artificiais e de telas. Porque ao acordar pela manhã, o seu corpo precisa de uma dose de luz solar para que ele funcione de forma eficiente durante o dia. Você que já acorda cansada aí, pode ser muita melatonina durante o dia, que deveria ser somente à noite, e está tendo um nível baixo de cortisol. Então, explicando melhor, a glândula que produz a melatonina à noite para você dormir bem é a mesma que produz o cortisol quando você acorda. E o que faz produzir o cortisol na quantidade certa para você ter ânimo durante o dia é a luz solar. Mas tem um horário que você precisa olhar para a claridade do sol, por exemplo, até no máximo 9 horas, que é quando o cortisol atinge aí o seu pico mais alto. Depois disso, o outro benefício que você terá do sol é a vitamina D, principalmente de 11 ao meio-dia. O mais interessante disso tudo, gente, é que são substâncias que não são fabricadas em indústria, mas o nosso próprio corpo é que produz. Deus já deixou tudo pronto dentro de nós. Então, o ideal é você tomar um banho de sol, mas se não pode ser pela pele, então que seja pela sua retina, expondo aí a sua visão ao sol quando você acorda. Ah, mas está nublado, não importa. Abra as janelas, olhe para fora, sabe por quê? Mesmo num dia nublado, sem o sol aparecendo, ele te dá 5.000 lux. Lumen é o nome dado à unidade de medida da luz, que faz aumentar aí em você a sensação de bem-estar através da produção de endorfina, que é considerado um antidepressivo natural e que aumenta aí os níveis de alegria. Então, de manhã, olhe para fora, olhe para o céu por alguns minutos, para você avisar ao seu corpo, ao seu cérebro, que é dia, que amanheceu, que está na hora de acordar e começar a produzir cortisol. Amanheceu? Então chega de melatonina, agora é hora de produzir o cortisol na quantidade certa, porque a nossa vida tem que começar. E esse cortisol produzido pela luz da manhã, ele reduz aí as inflamações, melhora o funcionamento do seu sistema imune, auxilia o metabolismo das proteínas, das gorduras, dos carboidratos, que controla aí o estresse no corpo, diferente do cortisol produzido pelas luzes brancas à noite e pelas situações de estresse. Pois com a luz do sol, o cortisol é produzido na quantidade certa de que seu corpo precisa, não tem excesso. Se ele estiver em excesso, ele causa estresse, inflamações em seu corpo, mas você precisa na produção correta para regular os níveis de estresse. Então, o cortisol à noite, que não pode, ou seja, quando você está lá de noite, acordado, com luz, com telas, não respeita o horário de dormir, não limpa os inimigos do sono,
não tem aí uma boa noite de sono, esse cortisol vai estar sendo produzido em excesso no seu corpo. Aí você se estressa demais, o que acontece no seu corpo, né? Quando o cortisol aí está em excesso. Aí você tem perda de massa muscular, aumento de peso, dificuldade na aprendizagem, inflamação dos neurônios, do seu cérebro, né? Porque o cérebro inflamado, ele causa também ansiedade, depressão. Aí você pode dizer, eu perdi massa muscular por conta da idade. É a idade. Não é a idade. O avançar da idade não foi feito para destruir a sua vida. É você que está destruindo sua vida e nem sabe como. Se a pessoa ela não tomar sol, ela vai ter lapsos de memória, vai ter falta de libido, menstruação irregular, só vai produzir a melatonina. E a melatonina, em excesso e durante o dia, ela causa depressão. Pode ver que as pessoas que estão em depressão, elas dormem demais, têm muito cansaço, fraqueza, desejos por doces. Tá com problema aí com docinhos? Precisa tomar sol para regular o cortisol aí, regular o ciclo circadiano. E aí o desejo por doces desaparece. Quando você acordar, pode ser antes ou depois de você tomar o seu desjejum da manhã, e nos primeiros horários ali da manhã, é importante que você ponha a sua palma da mão ao sol. Isso é coisa de 5 minutos, não precisa mais do que isso, é coisa rápida. Jane, mas por que a palma da mão virada para cima? Porque a nossa mão ela tem uma grande sensibilidade, e os pés também, tá? As mãos e os pés têm grande sensibilidade à luz solar por causa do extrato lúcido. O extrato lúcido é uma camadinha da pele que é mais intensa nas mãos e nos pés. E a nossa mão ela tem mais de 30 mil receptores. E não é à toa que você sente aí os toques com mais facilidade na mão do que em outras partes do corpo. Sente aí as texturas das coisas, se é áspero, se é liso, etc. Então esse sol na palma da mão tem o potencial de regular a produção do cortisol. Outro motivo para você tomar sol é que tem vários estudos que comprovam que a falta de vitamina D ela aumenta o risco de vários tipos de cancro, especialmente o da mama e o do cólon. O cancro ou tumor maligno é o termo médico utilizado para denominar um vasto conjunto de doenças caracterizadas por um crescimento anormal e descontrolado das células e que na maioria das vezes formam aí uma massa chamada tumor. No entanto, alguns cancros, como os que ocorrem no sangue, não formam massas tumorais. Eu vou falar para vocês os benefícios da exposição ao sol. Você se expor ao sol pela retina e pela palma da mão, você vai gerar aí um pico equilibrado de cortisol, você vai ter motivação, vai ter ânimo, você vai querer trabalhar, você vai querer fazer as coisas, você vai estar bem disposta. E também auxilia na antioxidação do DNA, e é pelo pico do cortisol gerado no seu corpo que o seu corpo consegue regular, então, aí, como eu já falei, o estresse. Na dose certa, a luz solar é uma das grandes aliadas da saúde, não apenas da mente, como também do nosso corpo. Menor risco de esclerose múltipla. Os níveis mesmo de vitamina D da mãe durante a gravidez influenciam o risco de contrair a esclerose múltipla. E o sol também ajuda a curar a psoríase. Tem um estudo que demonstrou que é uma terapia de banhos de sol durante 4 semanas é que provoca aí a diminuição significativa dos sintomas da psoríase em 84% dos indivíduos. De 10 a 20 minutinhos, dependendo do tom da sua pele, dependendo aí do quanto você está acostumado a corar no sol. Não é para você tostar no sol, né? Nós aprendemos aí que o sol ele causa câncer, não é verdade? A gente ouve por aí. Mas na verdade o sol ele previne câncer, ele reduz a pressão sanguínea, trata dores crônicas, reduz o risco de doenças autoimunes, regula os níveis de açúcar no sangue, reduz níveis de estresse, aumenta a libido, previne gripes e resfriado, traz sensação de felicidade, de bem-estar, promove aí a renovação celular. Então, não, o sol não envelhece, ele te rejuvenesce, promove a autofagia, produção de serotonina, endorfina, óxido nítrico, catecolecidina, ATP, aumenta os níveis de um dos antidepressivos naturais do cérebro. Em dias ensolarados, o cérebro produz mais serotonina do que em dias encobertos. O sol ele é benéfico para doentes com Alzheimer. Tem pesquisas clínicas que demonstram que a exposição à luz solar durante o dia, alternada com a escuridão da noite, ajuda aí a melhorar alguns aspectos da doença de Alzheimer, reduzindo aí a agitação, aumentando a eficiência do sono e diminuindo aí as insônias.
Então, como já vimos, a luz solar ela melhora a qualidade do sono. Só precisa ter alguns cuidados ao se expor ao sol. Cuidado com o sol através do vidro. Pegar sol através do vidro envelhece, destrói a sua pele. Sabe por quê? Porque os raios UVB, que é o que seu corpo precisa para produzir tudo isso, eles são impedidos de passar pelo vidro e aí só passam os raios UVA. E os raios UVB não servem para a produção de vitamina D. Os raios que você precisa para a produção de vitamina D são os UVB. Então, não se exponha ao sol com o vidro fechado, nem sequer pelo carro. Proteja o seu corpo quando você for fazer uma viagem mais longa e aquele sol está batendo no seu vidro, no seu carro, tá bom? Cuidado com o protetor solar. Eles estão repletos de disruptores endócrinos. Mas aí ninguém fala isso porque a indústria farmacêutica e cosmética, elas não querem que você saiba da verdade, de que as manchas que aparecem no seu corpo não são devidos ao sol, mas sim devidos às inflamações que existem dentro dele, através da ingestão dos alimentos inflamatórios, como açúcares, farinhas, massas brancas, através do estresse do dia a dia. E aí, quando você toma sol, as inflamações que estão dentro de você aparecem em forma de manchas. Então, o que é que acontece? É sim fato que se você já tem alguma mancha no seu rosto, na sua pele, quando você se expõe ao sol, ela fica sim mais evidente, ela escurece sim, isso é real. Mas não é o sol que causa as manchas na sua pele. Elas escurecem porque elas já estão no seu sistema e com o sol, né, tudo que é inflamação, o sol tem essa habilidade de colocar essas coisas para fora. E as manchas elas surgem no seu corpo, né, no seu rosto por resistência insulínica. E aí você precisa de cada vez mais açúcar, massas brancas, porque o seu corpo está resistindo à insulina e você não dá conta de processar. Então, é extremamente disfuncional essa resistência insulínica. Ela também é chamada de pré-diabetes, né? E é ela que causa aí todas essas manchas no seu corpo. Não o fato de você se expor ao sol. Por isso, ó, põe um chapéu, protege seu rosto, não tem problema. O sol ele só faz aparecer na sua pele o que já está dentro de você, ou seja, ele só revela o que já existe. Na aula sobre água, eu falo dos cuidados para não utilizar plásticos. Lá eu falo sobre os disruptores endócrinos e o que eles causam em nosso organismo. Os disruptores endócrinos, eles vão atuar em toda a produção de hormônios, mas eles afetam drasticamente a sua função sexual e também reprodutiva. Destrói a tireoide, porque a tireoide ela é responsável pela produção de hormônios. Além disso, os protetores solares, além dos disruptores endócrinos, eles contêm metais pesados que são incompatíveis com o nosso organismo. Contém derivado de petróleo, que causa aí a melanoma maligno, sem contar algo que bezona, né, que também é um dos causadores de câncer. E além disso, impede aí a produção de vitamina D, deixando você com deficiência da vitamina D. E a gente já falou sobre isso. E sobre as doenças, né, que advêm disso. Obviamente, sem produção de vitamina D, você não tem esses benefícios. Então, a tendência de você ficar doente é muito maior. E o interessante é que, apesar de a propaganda de todas as marcas de protetor solar é de te proteger do câncer, o interessante é que os níveis de melanoma e de câncer de pele não param de subir. Nunca na história da humanidade teve tanto câncer de pele como tem hoje. Só que aquele pescador, aquelas pessoas que vivem, que cresceu aí a vida inteira jogando vôlei na praia, que não usa nada na pele, eles não têm câncer de pele. Enquanto que a maioria das pessoas está ciente dos perigos do excesso do sol, muitos não sabem que a luz solar ela proporciona muitos benefícios enormes à nossa saúde. Então, tome sol com pelo menos 80% do seu corpo descoberto. Se você já tem manchas no rosto, se você não quer pegar sol no rosto, você pode aí colocar um boné, um chapéu, você pode proteger o seu rosto, mas você não precisa passar protetor solar no rosto. Você pode proteger de outras formas, colocando uma camiseta, alguma coisa para não pegar no seu rosto. Então, eu não vou me queimar? Gente, com 10, 15 minutos de sol, não, né? Você não vai tostar. Porque é apenas para promover a produção de vitamina D nesses apenas 10, 15 minutinhos. Então, se você não tem pele sensível e não toma medicamentos que causam fotossensibilidade, tome pelo menos 15 a 20 minutos de sol por dia, entre as 10 e as 15 horas da tarde, nos braços, nas pernas, sem uso de protetor solar. Os efeitos da exposição solar são potencializados se houver aí a combinação com exercícios físicos
e ar puro. Então vamos aproveitar esse benefício da natureza que o Criador deixou para nós.